Fala aí, amigos e amigas. Hoje acompanharemos um pouco mais do debate entre direita e esquerda. Já se preparem, pois a coisa ficará feia. Então, você pode perguntar, você pode usar pra comentar. Sim. Não quero comentar depois, igual como ela fez. Mas aí pergunta pra ela. Isso, aí ela vem na pergunta. Pode, só que assim, Não, mas... quando ela fez a pergunta, o que aconteceu? Então, Veio pra nós, e aí o que foi que ele foi lá, comentou, voltou pra ela. Sim, porque era a vez dela da réplica. No caso da réplica, né? E quando é mas pergunta... eu já finalizei minha pergunta. Mas quando é a pergunta, vocês têm 3 minutos pra gastar como quiser. Isso. Entendeu? Tá bom, então tudo bem. Mas aí a próxima, quem vai fazer a pergunta é ela. Ela vai ter 3 minutos. Tá bom. Então eu já fiz a pergunta, já dá tempo para vocês pensarem. Eu queria comentar algumas coisas. Por exemplo, eu não sou obrigada a saber seu nome, muito menos estudar a tua vida, viu, ô Mandy? Tá? Segundo, você não tem domínio do assunto para falar sobre guarda compartilhada. Você não sabe como é, tanto que você fala, por que não pede guarda compartilhada? A regra hoje no Brasil é a guarda compartilhada. Mesmo os genitores querendo se fazer presente na vida dos filhos e sendo fixada a guarda compartilhada, é colocado como lá de referência o da mulher. Porque o próprio judiciário, infelizmente, mesmo colocando todas as provas, considera culturalmente que a mulher teria mais aptidão para ficar com a criança, mesmo o pai querendo se fazer presente. E mesmo estando guarda compartilhada, quando nós falamos de convivência paterna, é estabelecido esses finais de semana. Tá? Então, antes de falar, primeiro estuda, senhora Mandy. E aí eu vou só refazer a pergunta novamente aqui. Por favor. Vocês são a favor ou contra que a Lei Maria da Penha seja estendida também para homens vítimas de parceiras violentas? Se você me comprovar com dados que eles são um grande número de casos de violência doméstica, de acordo com o Datafolha e IPEA, a violência contra homens, eles representam uma minoria dos casos, a grande maioria são mulheres. E esse é o dado mais recente do IPEA, violência contra homens. Lembrando que existem estudos exclusivos sobre as violências que os homens sofrem. Eu posso falar? Então, nesse sentido, eu acho que se nós temos comprovações de violências contra homens, nós devemos ter políticas públicas voltadas para isso. Talvez não necessariamente a Lei Maria da Penha, mas algo específico para os tipos de violência que os homens sofrem. Isso, inclusive, é algo que eu não vejo os masculinistas fazendo. Pensando em políticas públicas eficazes para as violências que os homens sofrem. Altos índices de suicídio, encarceramento em massa de homens negros, violência policial matando os jovens negros. Eu não vejo, inclusive, vocês se posicionando quando um menino negro é morto na favela. Vocês dizem defender os homens, mas os meninos mortos por policiais não entram nessa conta. Quando vocês vão defender políticas voltadas para homens, sempre são envolvendo políticas relacionadas a mulheres. Quando é algo envolvendo Maria da Penha, não, nós temos que incluir homens na Maria da Penha. Se envolvem questões de violência sexual, não, calma, a falsa acusação. Os direitos dos homens envolvem falsa acusação. Nós só vemos vocês defendendo políticas públicas envolvendo guarda, que muitos homens nem sequer têm desejo pela guarda dos filhos, colocam nas costas das mulheres, tanto que a maioria das mulheres são mães solo, né? Mais de 50 e poucos % que nós temos aqui. Nós também percebemos que vocês falam sobre pensão socioafetiva, tem medo de ter responsabilidade com uma criança que você é padrasto, que você tem um vínculo afetivo, né? Tem medo de criar esse vínculo que não é sanguíneo. Vocês falam também de falsas denúncias de estupro, ao invés de vocês se preocuparem com os abusos de meninos que acontecem e são muito subnotificados. Então, eu honestamente não sei por que vocês se preocupam com coisas tão pequenas, de tantas minorias e tão de casos de exceção, ao invés de pegar os casos de maioria. Os casos de maioria de homicídio masculino, de abuso de meninos, de violência policial, de maioria de homens em situação de rua. Eu mesma não vejo masculinistas se juntando para levar marmitas para homens em situação de rua, para ir lá perguntar o que aconteceu com eles, se eles precisam de emprego, se foi alguma questão de droga. Não vejo, inclusive, eles se preocupando em nada com homens que fazem uso de drogas, que são maioria, inclusive, comparado com mulheres. Eu vejo, na verdade, vocês pegando políticas que são feitas para as mulheres defender a violência que mulheres sofrem dos homens e pegando violências que homens sofrem e direcionando não para as políticas públicas eficazes, mas pegando leis que são de mulheres e pensando como que a gente vai tirar essa lei da mulher ou como a gente vai inserir o homem nessa lei, sendo que o homem está em todas as leis praticamente do Código Penal, do Código Civil e todas as legislações que nós temos no Brasil. Então, quando nós temos legislações específicas para as mulheres, como em caso Maria da Penha, porque tem dados sobre isso. Agora, podemos sim ter uma política pública feita para casos de homens que sofrem violência doméstica. Mas aí se cria outra lei pensando nas políticas públicas voltadas para as pesquisas dos homens, como nós temos violência contra homens na Datafolha. Pega os dados e
cria políticas públicas. Não é difícil, mas os masculinistas não fazem isso. Eles só colocam todo o ressentimento e frustração em cima das leis feministas, que são supostamente misândricas, não é mesmo? É até 5, né? Tô É correto? 5 minutos. Tá. Não, veja, Jamile, acho que você não tem obrigação nenhuma de saber da minha vida. Mas uma vez que você vem para um debate contra mim, acho que o mínimo que você devia fazer é saber quem eu sou e saber meu nome. Demonstra que faltou fazer um pouco da lição de casa aí. Mas eu também assino embaixo tudo que a Sardá falou. Defendo a Lei Maria da Penha, defendo a ampliação e o investimento na Lei Maria da Penha. Inclusive, acho que no Brasil nós precisamos de mais investimento em políticas contra a violência às mulheres. Hoje, mesmo no governo Lula, há um desmonte do que é a política nacional de mulheres e corte de verba, e as delegacias estão perdendo estrutura, e isso está afetando o andamento dos inquéritos. Eu defendo um cenário completamente oposto. E acho que precisa ser alargado. Por isso também que eu acho que é uma vitória a medida que foi votada recentemente, que amplia a Maria da Penha para mulheres trans e travestis, acho que isso é importante, que coloca a tornozeleira eletrônica nos homens que são denunciados e são reconhecidos pelo juiz como agressores. Agora, beleza, eu também sou a favor de investimento em políticas que você possa voltar para os homens que são agredidos. Sou a favor completamente disso. O problema é que aqui tem uma desigualdade tremenda. Nós estamos falando de uma situação social em que mulheres são assassinadas e violentadas por serem mulheres. E isso é um cenário drástico. Nós estamos com vários dados aqui, entendeu? Nós não vemos o mesmo cenário em relação aos homens. Então, sim, é necessário que a Maria da Penha exista e seja voltada especificamente para as mulheres, como vem acontecendo, e que se amplie. Vocês têm noção, né, que o número... desculpa, achei que a gente tinha tempo ainda. Não, agora é com vocês. Eu acabei com A réplica, 3 minutos. Depois a gente fala. Iniciaram esse debate já falando que não existem dados de violência sendo o homem como vítima. Vejam só, em 2024, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgou que 46.328 mortes violentas intencionais, sendo que 99,3% são do sexo masculino. O IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que estuda sobre o feminismo, falou que apenas 6% dos homicídios de homens são cometidos por uma parceira. 6%. 46.328 pessoas, 99,3% desses seriam de homens. Se a gente fizer um cálculo, considerando os 6% desses homicídios que são cometidos por parceiras, de acordo com o IPEA, chegamos a 2.760 homens mortos por suas parceiras. Ainda no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o número de feminicídio no ano de 2024, no mesmo ano que eu citei, 1.467 mulheres que foram mortas, e sendo configurado feminicídio. Só que 8,7% são de pessoas que não são seus parceiros íntimos, nem seus ex-parceiros íntimos. Se eu pegar 1.467, diminuir de 8,7%, eu chego ao valor de 1.300, ao total de 1.340 mulheres mortas por seus parceiros íntimos ou seus ex-parceiros íntimos. Veja só, no mesmo ano, de acordo com o IPEA, calculando esses 6%, chegamos a um total de 2.760 homens mortos por suas parceiras. No mesmo ano, 1.340 mulheres mortas por seus parceiros, sendo 106% maior a taxa de homens mortos por suas parceiras do que mulheres mortas por suas parceiras. E vocês ousam dizer que não existe violência contra o homem. Agora, por que não tem? Por que não tem propaganda? Por que não tem campanha para homens? Porque é exatamente isso, ó. Homens são estuprados, meninos são estuprados, mas olha como é que eles lançam os dados no anuário de segurança pública. Veja só, eles falam 76% eram vulneráveis, 88% sexo feminino, 52% negra.
mas eles omitem os dados sobre homens. É uma forma justamente, com respeito, sobre a senhora aprenda a advogada. respeitar e fica lá quando vai falar, que quando você fala, vamos lá, eu vamos lá. também Né? fico. É Vamos lá, vamos lá. testosterona isso, é Vamos lá. teste de testosterona, gente. Só um minutinho. Não, Falta de respeito, É. né? Não, Eu é- fiquei é- calada. mas deixa ela terminar depois. Toda vocês- vez, já é a segunda vez Tá. que ela interrompe o debate. Vamos evitar interromper o outro. Eu dou meu Isso tempo. mesmo. Vamos lá. E aí, o que acontece, pessoal? Isso daqui é uma forma de tentar manipular para que não existam campanhas públicas a favor do homem. Fora eleitores Mais também, homens né? são mortos, eles são mortos, mais homens que cometem suicídio do que mulheres, tá? Homens são estuprados numa média de 10 mil homens são estuprados, homens e meninos, fora as subnotificações, tá? Fora as Fora subnotificações. que é comum, assim, você vê no TikTok. Bom, meus amigos e amigas, por hoje é só. Agradeço por sua atenção e paciência. Se você gosta de conteúdo assim, considere curtir, comentar e até mesmo compartilhar nossos vídeos.